A Amazônia ocupa 60% do território nacional com 5.200.000 quilômetros quadrados. É a região onde o espaço aéreo é o menos vigiado do país. Essa deficiência favorece ao contrabando e tráfico de drogas, vindo dos 3 maiores produtores de cocaína no mundo, Colômbia, Peru e Bolívia. No Amazonas, estado com maior território, estão instalados 3 radares, em Tabatinga, Manaus e São Gabriel da Cachoeira. Os radares instalados na Amazônia atingem um raio de 340 quilômetros. Por exemplo, um piloto pode decolar do aeroporto de Tabatinga a 1.260 quilômetros de Manaus e 340 quilômetros depois pousar numa pista clandestina, abastecer a aeronave com drogas e pegar uma rota diferente, bem distante dos limites do radar. Os 3 radares existentes no Amazonas não cobrem todo o estado, deixando grande parte livre para os voos clandestinos. Evitar essa invasão aérea é uma das propostas do CIVAM, que começou a ser implantado em julho deste ano. O sistema de vigilância começa a funcionar com 4 radares, um em Boa Vista, estado de Roraima, e 3 no Amazonas. Um deles em São Gabriel da Cachoeira, a 900 quilômetros de Manaus. Existe cerca de 300 voos mensais não identificados, que a gente pode considerar assim como clandestinos, voos que não têm resposta de transponder ou plano de voo feito. Pelo projeto CIVAM, 25 radares serão instalados em várias regiões, monitorando todo o espaço aéreo da Amazônia, centralizando as informações via satélite em Manaus, Belém e Brasília. Quando uma aeronave estiver sobrevoando pela Amazônia sem identificação, a aeronáutica pode acionar os aviões tucanos nas bases de Manaus e Boa Vista para interceptar o invasor. Os tucanos escoltam a aeronave até o aeroporto mais próximo, onde será vistoriada pela Polícia Federal. No projeto, os aviões tucanos serão trocados por outros mais modernos e com novos designs. O que a gente pode dizer de diferente entre o Tucano atual e o Super Tucano que vem aí? A concepção do avião. O Tucano ele foi concebido para treinamento, então ele exerce as missões de uma maneira relativa e dá um doutrinamento, aquela parte básica. O Super Tucano, não é nem Super Tucano, é o T-29, ele foi concebido para fazer esse tipo de missão. Então ele tem alguns componentes aviônicos e velocidade também, como armamento, para fazer essa missão na plenitude. Entende? Ele é feito para isso. A vigilância do espaço aéreo é apenas uma das várias propostas do CIVAM. Órgãos como Polícia Federal, IBGE, IBAMA e governos estaduais serão beneficiados, principalmente na agricultura. O CIVAM vai informar sobre o volume de chuvas e condições climáticas para o setor primário. Outro objetivo do sistema de vigilância é melhorar o controle de voos comerciais. Estamos incrementando o controle de tráfego aéreo no sentido de facilitar a vida das companhias que operam na região, pousando ou não em Manaus. Além desse aspecto de economia de meios das companhias, temos a possibilidade de socorrer até alguma aeronave em uma situação anormal. Por enquanto, o CIVAM está saindo do papel, mas em 5 anos deverá estar implantado. O orçamento de 1.395 bilhões já está sendo liberado pelo governo federal. As obras de instalação das unidades de vigilância já foram iniciadas. Em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, uma usina hidrelétrica será construída. A maior central hidrelétrica será construída no rio Muiá, a 25 quilômetros de São Gabriel da Cachoeira. Terá capacidade de produzir 4.800 kW por hora, mas o CIVAM vai consumir apenas 10% desse total. O excedente vai beneficiar a cidade de São Gabriel da Cachoeira. A energia vai abastecer a cidade e a comunidade Camanaus, dos índios Yanomamis, que hoje tem luz elétrica gerada por diesel. É porque a gente quer se informar também, né, através da televisão, porque a energia serve para muita coisa pra gente também. Amazonas, fronteira do Brasil com Peru e Colômbia. Nessa região, num trecho de 200 quilômetros, a Polícia Federal acredita que sejam produzidas mais de 2.000 toneladas de cloridrato de cocaína por ano. E o Brasil é a rota preferida dos traficantes para enviar a droga para os Estados Unidos e Europa. Na divisa entre Tabatinga e Letícia, na Colômbia,
O trânsito é livre, ninguém é revistado ou precisa apresentar o passaporte para entrar ou sair. A Polícia Federal mantém muitos agentes na região. Nas operações, eles apreendem de tudo, principalmente cigarro, bebidas e drogas. Esse compressor foi apreendido em julho, após denúncia anônima. Dentro dele, os policiais encontraram 32 quilos de pasta base de cocaína. A pasta, segundo a Polícia Federal, estava sendo transportada de barco pelo rio Amazonas. O superintendente Mauro Espósito não menciona quantos, mas garante que o número de agentes na região aumentou em 300% no último ano. Mas os problemas ainda são muitos. Hoje nós temos dois problemas básicos, deficiências materiais e deficiências financeiras. Mas nos últimos 2 anos realmente tivemos um acréscimo substancial de efetivo, os recursos também estão vindo, mas acreditamos que com o ProAmazônia nós teremos sanado grande parte dos nossos problemas. Os radares do CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, que devem ser instalados até o ano 2000, podem ajudar a Polícia Federal no combate ao narcotráfico. O projeto CIVAM, com seus equipamentos, com o apoio técnico que eles podem nos repassar, vai ser de suma valia para que a gente possa implantar maiores controles no território brasileiro. Ou seja, voltando àquela situação de que impedir que a droga ingresse em território brasileiro é o grande êxito da nossa função. Por enquanto, um radar está instalado em Tabatinga, mas cobre apenas um raio de 340 quilômetros e o monitoramento é feito em Manaus a 1.260 quilômetros de distância. A fronteira do Amazonas com a Venezuela, no Parque Nacional do Pico da Neblina, é uma região montanhosa, bem diferente da paisagem do resto do estado do Amazonas. Depois de voar mais de 100 quilômetros, onde a paisagem é só montanhas e floresta, finalmente avistamos um aeroporto e um batalhão do Exército. Eu estou a 1.100 quilômetros de Manaus, às margens do rio Taruacá, no Parque Nacional do Pico da Neblina, no território dos índios Yanomamis, que nós vamos visitar daqui a pouco. Antes de chegarmos à reserva Yanomami, o pelotão do 5º Batalhão de Infantaria de Selva é parada obrigatória. O Exército não proíbe a entrada na reserva dos índios, mas serve como mediador para uma visita. A função dos militares aqui é manter a vigilância na fronteira, dar aos índios atendimento médico e evitar que suas terras sejam invadidas pelos garimpeiros. Na região do Pico da Neblina, existem poucos garimpeiros. Já existiu no auge, em 1990, existiam em torno de 2.000 garimpeiros. Hoje em dia nós temos em torno de 20. Então é difícil a situação deles, estão abandonando, o garimpo praticamente já não existe, fechou. E o restante que está só está por esperança de encontrar alguma coisa. O primeiro contato com os Yanomamis foi bem festivo. Um dos líderes nos recebeu com uma dança chamada riarro, que na língua deles quer dizer bem-vindos. Na escola, a professora Margarida Pereira Góes ensinava às crianças Yanomamis cânticos em português. E a oração do Pai Nosso na língua Yanomami. Entre os índios de Maturacá, a presença da civilização é maior que em outras tribos. Tudo graças à amizade que eles têm com os militares que servem na região. O cacique Daniel destacou o serviço social que o Exército realiza na aldeia. E antigamente a gente nem tinha os médicos, dentista, obturação de dente, nem existia isso. Outros Yanomamis, moradores da Serra de Surucucu, no extremo oeste de Roraima, não são tão modernos como os irmãos do Pico da Neblina. Ainda conservam a tradição e vivem em malocas construídas com palha e lona deixada na reserva pelos garimpeiros. Eles não falam português e o contato com o homem branco é feito através da FUNAI de Roraima. Sem entender muito nossa visita, os índios procuraram ser hospitaleiros à maneira deles e ficaram encantados quando viram pelo monitor da câmera as imagens dos parentes.
Os Yanomamis vivem em 4 aldeias como estas, espalhadas por toda a reserva. O pouco contato que tem com o homem branco é através da Fundação Nacional de Saúde, FUNAI, ou pelo 7º BIS, que pertence ao Exército. Mas em 1989, a reserva deles foi invadida por cerca de 45 mil garimpeiros. Os garimpeiros estão até hoje, só que em número bem menor. Desde de 90, a FUNAI tem operações executando dentro da área. Nós paramos essas operações devido à falta de búfalo, né, para apoio logístico, mas no mês de outubro a gente deve estar iniciando pequenas operações na área.